Aleluia, glória a Deus, obrigado louvor, aleluia, que Deus tão bom. Bom dia, queridos, bom dia, família Verbo da Vida, bom dia você que está pela primeira vez conosco, bom dia você que faz parte de outro Verbo da Vida, mas que está nos prestigiando. Glória a Deus pela sua vida, estaremos juntos nesta manhã, adorando ao Senhor, aprendendo da palavra, glorificando ao Senhor. Quero parabenizar todas as mães que estão nesse momento na nossa live, pelo YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, você cresça na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, que a sabedoria do alto esteja sobre a sua vida, para você administrar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Então, parabéns, mamães. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, queridos. A Ele seja a honra, seja a glória, seja todo louvor, como nós cantamos nesta manhã. O Senhor é bom, aleluia. E estamos falando sobre os 5 impedimentos ao crescimento na graça, e a gente precisa estar inteirado dessas coisas, conhecer, para a gente estar não sendo impedido, mas crescendo na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. É o desejo de Deus que a graça de Deus seja multiplicada nas nossas vidas. E como é que essa graça vai ser multiplicada nas nossas vidas? Pelo conhecimento de Cristo Jesus. E você precisa conhecer Cristo Jesus. Toda a palavra de Deus está liberada para você. Deus não está mais no mistério, escondendo, impedindo de você crescer. Não, Deus está bem desejoso. Foi para isso que Ele enviou Jesus, para que você tenha o conhecimento de Deus, como a própria palavra diz, que Jesus ele veio revelar o Pai. Ele veio transmitir a vontade do Pai, Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê o Pai. Então, Jesus ele é a expressão exata de Deus, E Ele deseja, a Bíblia diz que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pleno, queridos, é algo completo, é algo perfeito. Esse é o desejo de Deus, que a gente seja salvo e no pacote da salvação tenha a plena consciência da vontade de Deus, o conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Porque quando Ele veio, nos salvou, Ele colocou em nós o seu Espírito, e o Espírito Santo é o outro Consolador, o Espírito Santo também é o outro ajudador, o Espírito Santo também é o nosso ensinador, é aquele que nos ensina, aquele que nos orienta, é aquele que nos capacita, e você precisa conhecer tudo isso, você precisa saber de tudo isso. E está à nossa disposição. Queridos, Deus está desejoso que o seu filho, ou que nós, os seus filhos, conheça a plena vontade dEle. Aleluia. Imagina que pai tão maravilhoso em estar interessado no nosso avanço, que a gente conheça, a vontade dEle. Eu recebi uma ligação de uma pessoa ontem, e ela preocupada, porque há uma mensagem que corre nas mídias, que todo o mundo iria escurecer, ia ficar negro, e aquela pessoa liga para mim, desesperada, dizendo, me ajude, o que é que o senhor diz? Eu disse, está claro aí ou está escuro? Está claro, então pronto. Porque desde o dia 6, que foi essa profecia, essa palavra, que tudo ia se escurecer, que precisava de vela branca. Queridos, que nada de vela branca, a gente precisa da glória de Deus. Aleluia. Então, o conhecimento da palavra vai nos
nos abençoar, nos acrescentar, né? A gente não vai ficar triste e medroso com isso. E se tudo se escurecer, não tem problema, o Senhor está comigo, aleluia. Mas isso, queridos, esses 3 dias, como foi falado, que seria dias turbulentos na terra, passou o dia 6, passou o dia 7, passou o dia 8, passou o dia 9 e hoje já são 10. Então, e se escurecer hoje, eu vou ficar firme na palavra, não é? É porque eu estou pronto para subir com o Senhor. E eu quero afirmar para você, nós não estamos na grande tribulação. Nós não estamos. Aleluia. Mas como eu não vou pregar sobre escatologia, porque sou bem realista, não domino esse assunto, né, com muita propriedade, mas pelo menos sei para mim, eu sei que Jesus está voltando. Eu sei que essas palavras não têm respaldo com a palavra de Deus, então eu fico muito tranquilo. Aquilo que eu tenho para mim mesmo, né? A fé que eu tenho para mim mesmo. Eu acredito, Jesus está voltando, mas essas coisas, elas não mostram que Jesus vai voltar dia 6, dia 7, dia 8, seja qual for o dia. Fica só firme na palavra. O que Deus quer de nós? Santificação. Sabe o que vai levar as nossas vidas para o céu? Santificação. Confissão de que Jesus é o Senhor e é o Salvador das nossas vidas. O que leva o homem para o céu é isso, queridos. Oh, aleluia. Então se santifica, fica pronto, fica servindo ao Senhor de todo o seu coração. E que dia Ele voltará? Sei lá, Ele pode voltar hoje, não é? Só precisa você estar firme na palavra. Glória a Deus. Então nós vamos estar no 4º ponto, né, dos 5 impedimentos ao crescimento na graça. Nós falamos sobre leviandade, que é aquilo que a gente, de forma que a gente se comporta, né, sem responsabilidade. Nós falamos sobre negligência, que significa, a palavra negligência é desleixo, descuido. Você precisa estar muito cuidadoso com a sua vida espiritual. Estamos numa pandemia, estamos enfrentando um momento tão difícil na terra, mas você precisa estar cuidadoso com a sua vida espiritual. A sua vida espiritual precisa estar bem alinhada com o Senhor. Não seja desleixado, descuidadoso com a sua vida espiritual. O que você tem lido, o que você tem buscado do Senhor. Então, não seja negligente. A terceira foi a preguiça, que nós falamos no domingo passado. Quantas pessoas preguiçosas, né, que não têm essa força, esse ânimo para estar buscando ao Senhor. Às vezes a gente indica, né, como eu falei, um livreto tão pequeno, esse aqui, 5 impedimentos ao crescimento na graça, né? E às vezes as pessoas, elas levam dias para ler um livro tão pequeno. Eu acredito que são, vou dizer para você aqui agora, ao todo 33 páginas. 33 páginas. Então, é um livro maravilhoso que você pode sentar um pouco e nesse pouco você lê todo o livro. Só são 33 páginas. Mas a preguiça tem atrapalhado pessoas. Dá sono. Eu não tenho costume. Queridos, então larga isso. Isso é costume do mundo. Não é? A palavra nos mostra que Jesus, com 12 anos, já estava tratando, né, dos negócios do Pai, já estava... vou dizer a palavra debatendo ou estudando, né, respondendo e também perguntando com 12 anos com respeito às coisas dos céus, né, com respeito às coisas do Pai, de Deus. Então, por quê? Porque ele foi inteirado, né? Ele estudou. A Bíblia diz que em Mateus, em Lucas, que ele pegou o livro, né, o pergaminho, e ele procurou. E ele encontrou a respeito dele.
né? Então, nós precisamos estudar a palavra. Você precisa mexer com a palavra, buscar a palavra, estudar a palavra. Deixa esse negócio de preguiça. Ah, mas eu não gosto. Isso não é para os filhos de Deus, queridos. Por quê? Porque você depende da palavra de Deus. Você precisa ter o conhecimento das coisas espirituais. E quando nós não temos conhecimento das coisas espirituais, a gente fica muito aberto para as informações, né, para doutrinas falsas, doutrinas de homens, doutrinas de demônios, né, profecias que são verdadeiras profetadas, né, homens com seus interesses, homens sendo enganados por Satanás e enganando a muitos. Então você precisa conhecer a palavra, você precisa ganhar seu tempo, né, estudando a palavra para você não ser levado. Como é que você está nessa situação que nós estamos enfrentando? Será que você está temeroso? Será que você está desesperado? Se você está nessa situação é porque você não conhece a palavra. Porque a palavra nos dá essa confiança, essa garantia de que nenhum mal vai nos atingir, nenhum mal vai nos alcançar, não é? E outra coisa, querido, se coronavírus chegar na minha vida, deixa eu dizer, a minha vida aqui é passageira, eu estou num caminho, meu caminho é chegar aos céus. Então, vai ser só uma encurtada nesse tempo que eu tenho aqui, mas eu não quero encurtar o meu tempo, eu quero viver todos os dias da minha vida, todos os dias que Deus programou para mim nessa terra, eu vou viver, eu vou me alegrar, como diz a palavra, né? Então, como eu vou fazer isso? Estudando a palavra, buscando a palavra. Então, coronavírus não vai me matar, não vai me atingir, porque eu estou guardado pela palavra. Se ele chegar, eu vou dizer Isaías 53 para essa doença. Jesus já venceu você, coronavírus. Você está debaixo dos meus pés. Eu sou o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está aqui na terra, Ele está como cabeça nos céus, Ele intercede por nós. Então, todo coronavírus, toda enfermidade está debaixo dos meus pés, né? E eu posso vencer todas as coisas pelo poder da palavra, porque a palavra me garante. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós falamos sobre a preguiça, e você não precisa largar isso. E hoje nós falaremos sobre a tagarelice. O que é tagarelice? Se for no dicionário, você vai encontrar essa informação. Discurso irrelevante ou discurso sem importância. Conversa natural que se estende por um longo período de tempo. Conversa sem pretensões. Rumor produzido pelo som de uma conversa. Então você precisa ter o cuidado com respeito à tagarelice, ou com respeito aos discursos que você está tendo. Nós precisamos ter cuidado, queridos, com aquilo que nós estamos falando. Que tempo a gente está gastando, ou que parte do nosso tempo nós estamos envolvendo a palavra, louvores, adoração. Qual é o que você passa, o que você faz na maior parte do seu tempo? Cuidado com as suas conversas, ou vamos ter o cuidado com as nossas conversas. Isso não quer dizer, queridos, que a gente não pode brincar, se divertir, né? Se alegrar, ter momentos divertidos. Isso é maravilhoso e eu gosto, e eu não quero perder isso. Mas eu preciso ter o cuidado com a boa parte do meu tempo. O que é que eu estou fazendo? Que conversa eu estou tendo, né? O que está saindo da minha boca. Qual está sendo o meu trato, né, com as minhas conversas? Eu volto a dizer, não seja religioso, não seja sisudo, né? Não seja essa pessoa tão carrancuda. Não, você pode ter conversas saudáveis, brincadeiras, né? Coisas que vêm
nos alegrar, nos divertir, mas você não pode estar falando conversas sem importância. Você não pode, porque isso é um impedimento ao crescimento na graça de Deus. Então, ele diz que é uma conversa natural. Queridos, eu fiquei meditando nessa informação de conversa natural, que se estende por um longo período de tempo. Eu posso pegar esse natural, né, e entender de uma outra forma. Natural é que está acontecendo, está tudo tranquilo. Mas eu posso também pegar esse natural, queridos, e jogar, né, para o tipo de conversa que eu estou tendo. O que é que eu passo mais tempo falando? Algo natural. As pessoas, elas estão deixando de assistir jornais, porque é tão natural. Se você colocar em todas as emissoras, o que mais você vai ver é coronavírus. O que mais você vai ver? Morte. O que mais você vai ver? Dificuldade. O que mais você vai ver? Choro. O que mais você vai ver? Covas abertas, caixões. É o que mais está sendo propagado, né, nas emissoras. E você está muito no natural. Isso é natural. A gente está com uma facilidade hoje de, num momento de conversa, a gente pender rapidamente. A nossa língua fica coçando, né? A gente se coça todinho para começar a falar do coronavírus, para falar das nossas autoridades, não é? Como elas estão se comportando. E cuidado, queridos, cuidado mesmo. Isso é em um momento como esse, em um momento novo, em um momento que nós nunca vimos, né, na face da terra, essa situação agora com esse vírus. Nós não vimos, né? E nós estamos muitas vezes em conversas criticando as nossas autoridades. Mas eu pergunto, se você que está me assistindo estivesse no lugar da sua ou das nossas autoridades, como você se comportaria? Como você estaria reagindo a um momento tão difícil, onde todo mundo está dizendo, está difícil, vai morrer, precisa de máscara, aí não tem máscara, aí precisa de respirador, não tem respirador. Como você se comportaria? Como você reagiria em você ter pessoas contra você, pessoas lhe criticando? Qual era a sua posição? Então nós precisamos ter esse cuidado, para nós não estarmos criticando, falando conversas que não está edificando. O meu pastor, o pastor João Roberto, ele sempre dizia, quando a gente às vezes queria falar, né? Eu nunca falei com ele assim, eu tinha um cuidado, porque eu tinha ouvido de pessoas, né, que uma vez uma pessoa perguntou para ele, pastor, você já viu o irmão tal, o que é que está fazendo? O pastor, olha, é só para o senhor que é o pastor que eu estou falando. Aí ele perguntou, antes de você vir até mim, você já orou por ele? Não, pastor, eu estou trazendo para o senhor. Você já orou por ele? Não. Porque nós temos uma facilidade, né, muito grande de ir, né, de falar, de expor. Às vezes parece até que a gente está fazendo a coisa correta, mas muitas vezes a intenção do nosso coração não está correta. Não quero dizer para você que se você vê alguém fazendo algo errado, você não pode comunicar ao líder. Não é isso. Mas qual é a atitude, qual é a intenção do seu coração? Qual é a intenção do meu coração? É expor aquela vida ou é cuidado por aquela vida? E se a gente para um pouco, a gente vai ver
que na maioria das vezes está sendo só para expor, só para dizer, eu sei, eu não faço isso. Pastor, eu nunca fiz isso, então eu quero que você imponha as mãos sobre a minha cabeça, porque isso passa comigo, isso se passa na minha vida, não é? E eu preciso me policiar, ter o cuidado. Então, se você é perfeito nessa área, glória a Deus. Continua firme. Mas essas situações, elas vêm. E você precisa ter o cuidado para você não entrar, né, nessa situação. Então, tagarelice é isso. É discurso sem importância. Ou uma conversa natural. Queridos, nós vamos saber qual é o nível espiritual das pessoas quando a gente começa a falar da palavra, quando a gente começa a falar da Bíblia, né, do poder de Deus. E aí nós vamos saber que nível aquela pessoa está de conhecimento da lei e que nível aquela pessoa está de conhecimento da graça. Porque pessoas, elas são tremendas no conhecimento da lei. Elas conhecem tudo do Antigo Testamento, nada de errado, bênção. Mas que nível aquela pessoa tem no conhecimento da graça? Que é o que nós estamos vivendo, no tempo da graça. Nós não estamos mais no tempo da lei. E quando a gente começa a falar sobre a graça, as pessoas começam já a ouvir isso, né? Pessoas dizendo, o evangelho que você prega é muito fácil, é muito simples, mas foi o que Jesus veio fazer, foi o que Ele veio colocar para nós. Então, você precisa ter o conhecimento de toda a palavra. Você precisa conhecer toda a palavra. Não estou dizendo que você tem que conhecer todos os versículos, saber onde ele está. Não, eu estou falando do conhecimento da palavra. Mas você precisa se aprofundar na graça de Deus, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ver Pedro falando isso, né? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Se não me falha a memória, ou é 2 Pedro ou 1 Pedro, que ele fala, né, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Esse texto para mim é maravilhoso, né? E nós precisamos ter esse conhecimento, nós precisamos conhecer as cartas de Paulo, porque está o ensinamento para a igreja do Senhor. Nas cartas de Paulo está o conhecimento para a igreja. Volto a dizer, não estou dizendo que você não pode ler o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Eu pergunto, você quer o negativo de uma foto ou você quer o original? Ou a foto revelada? Eu acredito que você quer a foto revelada, né? Eu não sei você, eu não sou tão antigo, tem aí, mas eu lembro que minha mãe tinha uns binóculos, aqueles binóculozinhos das fotos, e muitas vezes você via tão ruim porque era preto e branco, então, mas hoje nós temos a revelação de fotos bonitas, grandes, reveladas, mostrando como é aquele, né, como era aquela pessoa na totalidade. Então você precisa ter a revelação plena. Aí pode, porque quando você vai ler as cartas de Paulo, você vai ver, né, não só as cartas de Paulo, mas você vê também Pedro falando, pleno conhecimento. Nós podemos viver na verdadeira alegria completa, todo o tempo andando em alegria. Não é assim não, porque no mundo tereis aflições. Mas Jesus disse que a gente poderia orar a Ele, para Ele dar algo para nós, e a gente ter a alegria completa. Então, queridos, cuidado com como você está envolvido no natural, nas conversas que elas são naturais. Que nível de conhecimento tem e que você tem e que eu tenho? E que nível de conversa eu estou tendo no sobrenatural, no espiritual?
qual é o nível, quanto tempo você passa lendo a palavra, né? Às vezes nós como liderança da igreja, às vezes a gente sai, né, e está numa confraternização, e às vezes a gente, até em casa também, com a família, mas daqui a pouco a gente está falando da palavra, está falando da igreja, está falando das coisas de Deus. Por quê, queridos? Porque isso é que está dentro de nós, está no nosso coração, e a gente, rapaz, a gente precisa sair um pouquinho da igreja, a gente precisa tratar mais de coisas aqui naturais. Mas por que isso acontece? Porque nós estamos cheios. E daquilo que você está cheio, é aquilo que vai sair da sua boca. E você precisa ter esse cuidado, para você não estar muito no natural, andando muito no natural. Ou, na verdade, você não pode andar no natural, você tem que andar no espiritual. Porque você é um espírito, você habita em um corpo e você possui uma alma. E quando você lê a palavra vai dizer assim: renove a vossa mente. Com o quê? Com a palavra. Para quê? Para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, cuidado, queridos, com as conversas que você está tendo, né? Eu devo ter cuidado com a minha vida. Quando eu estou falando para você, mas eu também estou olhando para a minha vida, ok? Então, eu estou cuidando de mim também. Então, eu queria que você abrisse em Provérbios, capítulo 10. É importante que você abra a Bíblia, você estude a palavra. Nós estamos em um estudo, né? Estamos falando sobre os 5 impedimentos ao crescimento na graça. E aqui tem palavra, aqui é a palavra. Então, você vai abrindo aí, Provérbios capítulo 10, versículo 19. Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. Provérbios 10, 19. Na versão transformadora, diz assim: quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Oh, glória a Deus. Aí você diz: graças a Deus, por isso, pastor, que eu não prego o evangelho. Por isso, pastor, que eu fico calado nos lugares. Não. Você não é crente 007. Você tem que aproveitar as oportunidades, porque a Bíblia ensina assim. Não, no meu trabalho eu não falo para ninguém que eu sou crente. Eu fico quietinho ali. Talvez esteja precisando você falar mais. Porque a Bíblia diz que a gente tem que pregar e falar a tempo e fora de tempo. E aí? E agora? Com quem você vai ficar? Quando eu falo, queridos, sobre nós termos o cuidado com o que nós estamos falando, é aquilo que não traz edificação. Não é? E ele diz: quem fala demais acaba pecando. E eu entendo dentro desse texto, queridos, que muitas vezes, pelo conhecimento de palavra que nós temos, muitas vezes nós estamos querendo colocar essa palavra de goela dentro das pessoas. Nós queremos empurrar a palavra. Muitas vezes nós não paramos para ouvir aquela pessoa, porque seria assim: ela é pecadora, ela é isso, ela é aquilo outro, e aí você só quer falar. Às vezes quem fala muito, às vezes não, né? É o que a palavra diz: quem fala muito termina pecando. Porque quando você fala muito, quando você diz muito, quando você expõe muito, você está se expondo a um julgamento. Você está se expondo a alguém está lhe observando de perto. Quando você está falando muito, né, tal pessoa está errada, tal pessoa está assim, e não sei o quê, e o mundo vai para o inferno, e quem não receber Jesus aí é assim, e quando você fala muito, você está correndo sério risco de estar pecando. E também, segundo
segundo aí o Demar, capítulo 1, versículo 10. Levando outras pessoas a pecar. Quando você fala muito, você se expõe a essa situação, levar pessoas a pecar. Então, Provérbios 10, 19 diz: quem fala demais acaba pecando. Agora, quem é prudente fica de boca fechada. Queridos, nós precisamos ser equilibrados. Porque a gente também conversa com pessoas e ela diz: eu decidi agora ficar de boca fechada, não falarei, ficarei quieto. E a gente pede: dê a sua sugestão, não vou falar. Talvez isso não seja prudência. A prudência da palavra é falar na hora certa, a palavra temperada. Então, a gente precisa, né, ter o cuidado com a tagarelice. A gente precisa ter o cuidado como nós estamos falando. Eu não sei se você já passou por isso, né? Mas eu já passei, a gente vai conversar com pessoas e ela sabe de tudo. Você fala algo e ela diz que aquilo que você falou não era bem assim, mas o que é correto é isso. Por exemplo, você vai falar de chocolate. Aí você diz: rapaz, o chocolate não é fazendo propaganda, porque eu gosto de garoto, né? Chocolate, batom garoto. Mas ela diz: não, batom garoto não presta. Batom garoto não é saudável. Ele não é puro. Mas esse chocolate aqui, ó, um exemplo, diamante negro, esse é que é o chocolate, porque nele tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Só ele fala, só ele sabe. E nós precisamos ter o cuidado, né, para nós não estarmos falando demais, porque a gente vai acabar pecando. Em Eclesiastes capítulo 10, versículo 12 ao versículo 14, o irmão Reiga, ele conta, né, nesse livreto, que a gente precisa ter o cuidado, como nós estamos nos comportando nas nossas palavras. Às vezes a gente está falando muito, né, mas que deve existir, né, como ele disse que quando, tempo atrás, ele via a igreja, em boa parte do tempo, a igreja esperando no Senhor. Queridos, às vezes nós estamos em uma oração, e nós falamos, nós oramos, pedimos, nós agradecemos, nós conseguimos, mas a gente não dá uma parada para saber o que Deus quer falar conosco. A gente não dá aquele tempinho para aguardar uma direção do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente não está treinado a isso, acostumado a isso. E se a gente der essa parada, a nossa cabeça, a nossa alma, ela fica a 1000 por hora. Ela te leva no banco, ela te leva no posto de gasolina, ela te leva no restaurante, ela fica te levando para lugares e você não tem o domínio da alma. Mas nós estava de noite, ele ia para a igreja, a qual ele era pastor, e às vezes ele passava a noite toda, muitas vezes só andando, entre as fileiras de banco, e é aquele silêncio, porque só estava ele, e ele simplesmente aguardando aquela direção. E ele disse que muitas vezes passava a noite todinha, e amanhecia, chegava às 6 horas da manhã, e ele estava ali. E ele disse que depois de muito tempo, um dia, chegando já na manhã, o Senhor compartilha com ele algo. Porque por 12 anos, ele foi pastor de igreja. E um desses dias, ele estava lá aguardando uma palavra do Senhor. E o Senhor disse para ele: eu nunca lhe chamei para ser pastor.
Não sei, queridos, ele não fala, né, não tenho lembrança, já li vários livros dele e eu incentivo você a ler os livros do irmão Reagan, livros maravilhosos. Mas, quem sabe, se por 12 anos, ou naquela primeira entrada dele, o Senhor já queria sinalizar e ele não entendeu. Então, por 12 anos, ele passou pastoreando e Deus nunca chamou ele para ser pastor. E Deus disse assim, eu nunca lhe chamei para ser pastor. Eu estava assistindo uma ministração há uns dias atrás, né, de um homem chamado, eu acredito que você conhece, Rick Renner, pastor Rick Renner, e ele estava ministrando sobre um assunto, e de repente, Deus traz as claras para mim, o que ele já tinha me falado antes, e eu, meu Deus, um assunto específico da minha vida, uma área específica da minha vida, estava precisando ouvir isso, e eu percebi claramente, ele não disse assim, olhando para a câmera, né? Assim diz o Senhor, ele não disse isso, mas ele estava pregando, falando, e de repente, Deus encheu o meu coração, compartilhando comigo algo específico, sobre a área específica da minha vida. E eu entendi, isso é Deus que está falando comigo, eu não posso mais continuar nesse mesmo caminho. Talvez você esteja nessa situação. Deus tem falado algo para você há tempos atrás, e você simplesmente, porque nós estamos numa vida tão corrida, que a gente fica querendo só que Deus fale, Deus fale, Deus fale, Deus fale, Deus fale. E se a gente parar um pouquinho, a gente vai ouvir Deus dizendo assim, quando é que você vai praticar o que eu já te falei antes? Aleluia, fala Deus. Posso cantar um corinho, né? Fala Deus, fala Deus. Então, queridos, Eclesiastes capítulo 10, versículo 12 ao versículo 14, diz, as palavras do sábio lhe trazem benefícios. Olha, as palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do tolo ou do insensato o destrói. Será que nós não estamos vivendo e vendo isso nos nossos dias? Pessoas se contradizendo, pessoas falaram uma coisa e agora elas estão quebrando, e agora elas estão se destruindo pelas suas próprias palavras, porque elas não foram sábias, porque elas entenderam que aquele momento que ela estava falando, ela ia trazer um benefício para a vida dela, ela queria só se beneficiar. E agora porque, queridos, nós precisamos ter o cuidado das situações que vêm dia a dia para nós. Porque as situações, elas vêm para querer nos abater e para querer lançar por terra aquilo que a gente falou. Talvez você começou esse ano dizendo assim, Senhor, eu vou ler 10 livros. Aí veio a pandemia, era um momento de você estar lendo, e você não leu ainda nem um capítulo. Eu dei um livro para uma pessoa, há uns dias atrás, e eu disse, eu quero que você leia esse livro, e eu quero que você faça um resumo, para mim. Não precisa escrever, não. Eu só queria que você mandasse mensagem para mim. Do que você entendeu naquele capítulo? E ontem, eu conversando com ela, eu disse, em que nível está o livro? Assim, pastor, é porque eu tive um dia muito corrido, e tive, assim, muitas coisas, e assim, pastor, eu comecei a ler a introdução. Esse livro já está quase um mês nas mãos dela. Mas, pastor, eu entendo que o livro é muito bom. Mas como que você disse que o livro é muito bom, se você nem ainda terminou a introdução? Cuidado.
para que a gente não esteja agarrando coisas que a gente está querendo se beneficiar com aquela coisa, mas vem as circunstâncias, as dificuldades, e a gente vai esquecendo. E daqui a pouco a gente está lá, Deus, eu quero mais, Deus. Mas você nem usufruiu ainda do que eu lhe dei no começo, você já quer mais. É igual o menino buchudo, né? Ele está com um negócio aqui, daqui a pouco ele larga e ele quer outra coisa. Então as palavras do sábio, ela traz benefício. Mas as palavras do insensato, ela traz destruição. Aí ele diz, no início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ou glória. Você pode ir, viu? Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 10, versículo 12 ao versículo 14. Ele diz, embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? Pessoas que falam muito, pessoas que conhecem muito, pessoas que dizem muito, pessoas, mas a gente não sabe o que está para acontecer. E na 99,9% dessas pessoas que falam muito, dessas pessoas que elas conhecem muito, elas se perdem nas suas palavras. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Ou a gente sabe, só destruição. Cuidado com a quantidade de palavras. Cuidado quando você solta uma palavra dizendo assim, eu vou fazer isso. Eu vou estar nesse horário. Ou, vamos ter o cuidado, eu vou repetir, quando eu falo para vocês, também estou falando para mim. Cuidado com isso. Cuidado. Porque pode chegar um momento da sua vida e da minha vida, que as pessoas não vão acreditar mais nas nossas palavras. Quem foi que falou? Não cumpre. Não cumpre. Já ouvi muito isso. Quem falou? Tal pessoa. Pode esquecer. Ele não vai cumprir com aquilo que ele falou. Que conversa, ele vai cumprir? Vai não, porque ele já me prometeu isso. Muitos casamentos estão sendo destruídos. Porque o cônjuge, não vou culpar o homem, só falar do homem, né? Porque o homem é quase perfeito, aleluia. Mas a gente vai aconselhar muitas vezes casais, e a gente ouve isso do cônjuge. Não aguento mais. Você sabe quantas vezes ele me prometeu? Já perdi a conta. Dê uma chance mais. Não dou mais chance. O Senhor não conhece a pessoa que eu convivo. Eu estou há 30 anos com ele, eu estou há 20 anos, eu estou há 10 anos. E é todo o tempo assim. Cuidado com as suas palavras. É como pessoas, né? Não, agora, essa semana eu vou emagrecer. Agora eu vou fazer regime. Não, agora vou começar a fazer caminhada. Daqui a 2 dias, 3 dias, essa barriguinha aqui, não tenho barriga, está vendo aqui, graças a Deus. Daqui a uma semana não estou mais. E aí, rapaz, na próxima semana, na próxima. Cuidado, vamos ter o cuidado com as nossas palavras. Oh, aleluia. Parece que Deus está falando hoje de manhã conosco. Eu acho que Deus está falando conosco. Tiago 1,19 diz assim: entendam isto, meus amados irmãos. Sabe para quem está sendo falado isso aqui? Para a igreja. Tiago diz: entendam isto, meus amados irmãos.
Estejam todos prontos para ouvir. Você já percebeu que você tem, e eu tenho 2 orelhas, e só tem uma boca? E a gente diz que, há um ditado, né? Na Paraíba diz que tem gente que fala pelos cotovelos. Então ele diz, todos estejam prontos para ouvir. Mas não se apressem em falar, nem em se irar. Que a gente esteja pronto para ouvir e que a gente não tenha pressa para falar. Porque às vezes nós estamos numa conversa e a gente quer falar. Você já ouviu isso em reuniões? Cada um vai ter a sua oportunidade de falar. E aí a pessoa começa a falar, o outro já quer falar. Ele não aguarda o tempo dele. Não é essa hora de você ouvir. Não, mas porque... E a palavra nos diz que a gente tem que estar pronto. Sabe quem é que vai aprontar você? Você mesmo. Você precisa, e você tem que entender isso. Eu tenho que entender isso. Nós temos domínio próprio. Então eu preciso estar pronto para ouvir. Ah, mas não é fácil. Mas não estou falando de facilidade. Eu estou falando de obediência. Eu estou falando de mortificar a carne, de dominar a carne. Porque se a gente quer estar só falando, como a palavra diz, nós estamos no caminho para pecar. Mas a gente precisa estar pronto para ouvir. E devemos ter o cuidado como nós estamos ouvindo. Porque às vezes nós estamos em uma conversa e nós estamos ouvindo o que nós queremos. A pessoa fala uma coisa, a gente ouve e a gente mesmo interpreta da forma que a gente quer. Eu não sei se você já teve, mas eu não quis falar isso. Não, mas é assim mesmo. Não, eu estou falando disso, dessa forma. Porque a cabeça dela é uma conversa tão grande. Ela conversa com ela mesma, você já viu? Bem que a gente precisa conversar com a gente mesmo. Davi, ele diz, descansa, ó minha alma. Davi ministrava para a alma dele. Deixa eu dizer para você, ministre para a sua alma. Fala com a tua alma. Não deixa que ela fale muito. Não, deixa o Espírito Santo falar. Deixa teu Espírito dominar. Então fala, descansa, ó minha alma. Descansa, ó minha alma. Oh, aleluia. Então ele diz que todos estejam prontos para ouvir, mas não se apresse para falar. Porque muitas vezes nós estamos muito apressados, né, para falar. Muito ligeiro para... Não, porque senão eu vou esquecer. Não, porque senão vai passar o tempo. Não, porque senão... Não, queridos. Nós temos 2 ouvidos. Isso quer dizer que a gente precisa ouvir mais. E falar menos. Ou falar na hora certa. Quando a gente fala na hora certa, a gente não vai ter ou ser tido como tolo. Nós vamos estar sempre na posição de sábio. Glória a Deus. E finalizando, talvez você não pegue, e eu não quero traduzir isso aqui como tagarelice, mas eu achei interessante o texto. Eu não estou dizendo que esse texto aqui está falando que ele falava muito. O personagem sim, né? A pessoa falava muito, mas eu não estou dizendo que esse ponto aqui é de tagarelice, mas é um ponto que a gente precisa ter o cuidado, a gente precisa estar vigiando, ouvindo bem, atentando bem, ligados. Em Mateus capítulo 16, versículo 21 ao versículo 23, diz a palavra. Quando Jesus pergunta para
os discípulos, o povo estava falando quem ele era. Depois Jesus falou sobre os discípulos terem cuidado com o fermento dos fariseus, né? E os discípulos entendendo que era pão, né? Cadê os cestos de pão que Jesus tinha multiplicado. Aí ele, daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, que seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Mateus capítulo 16, versículo 21. Pedro o chamou de lado. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo. A repreender quem? Jesus. Jesus estava dando a instrução para os discípulos. Pedro diz: mestre, por favor, saia um pouquinho desse pedaço aí, que eu preciso dar algumas instruções para o Senhor. Eu preciso trazer algumas informações para o Senhor. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Não fale isso, Senhor. Mestre, não diga isso. O Senhor não pode andar com essa conversa, não. E ele dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Eu acredito que ele tinha visto Jesus muitas vezes se livrar dos fariseus, estar em um momento de turbulência e Jesus sair daquela situação. E eu acredito que ele pode ter pensado em tantas coisas nesses 3 anos que ele conviveu, né, em poucos meses com Jesus. Ele deve ter passado um filme pela cabeça dele e ele disse: ei, mestre, deixa eu dizer, nesse ponto aí, eu acredito que o senhor não está bem encaixado, não. Chega cá para eu mostrar. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jamais, Senhor, disse ele. Isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Queridos, isso aqui é muito sério. Cuidado com as palavras que nós estamos falando para pessoas, muitas vezes corrigindo os nossos líderes. E a gente não está sendo uma pedra de tropeço. A gente não está sendo um empecilho. A gente não está atrapalhando algo que Deus quer fazer. E a gente pensa, né? Não, eu já conheço. Eu tiro aqui pela igreja, né? Pessoas dizem: pastor, eu já conheço o seu jeito. Quando o senhor coça a cabeça, quando o senhor olha de lado, quando o senhor dá uma olhada assim, eu já sei. Então eu estou mudando agora. Às vezes eu fecho os olhos, levanta a cabeça, né? Porque a gente tem que ter o cuidado. E a gente não está sendo um empecilho para as pessoas dizerem: não, eu sei de tudo, eu sei, eu conheço ele. Não, queridos, não. Cuidado com isso. E Pedro simplesmente abriu uma brecha, uma oportunidade para que as suas palavras não fossem palavras ungidas, porque versículos anteriores, versículos antes, Pedro estava trazendo uma revelação que nunca uma outra pessoa tinha dado. Pedro trazia uma revelação, Pedro trazia uma instrução, uma direção, algo novo, porque Jesus dá testemunho disso. Mas pouco tempo depois,
a gente vê Pedro abrindo essa brecha para soltar palavras que estava sendo influenciada. Pedro não estava endemoniado. Pedro estava sendo influenciado. E a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz, porque acho que Jesus olhou e foi bem fundo e interpretou, teve o entendimento daquelas palavras, olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Jesus não estava falando de Pedro. Jesus estava falando de Satanás. Que Satanás era uma pedra de tropeço. Satanás queria roubar, queria atrapalhar. Lembra lá no deserto? Quando Jesus estava lá, depois de 40 dias, Satanás vem com uma informação bíblica. Satanás soltou textos bíblicos. Se tu és, manda que essas pedras se transformem em pães. Se joga daqui, que os anjos vão te cuidar. Informações que eu olho e eu fico meditando, será que a gente muitas vezes não foi envolvido por Satanás? Satanás soltando textos, dizendo assim, faz isso aqui é correto, isso aqui está na palavra. E muitas vezes a gente foi envolvido por ideias que a gente pensava que era a palavra, mas que era Satanás que estava nos levando. E Pedro, ou Jesus olhou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Ou seja, não comungo das suas ideias, porque você quer atrapalhar o plano. O plano que Deus tinha era que Jesus morresse em nosso lugar, para nos dar vida e vida em abundância, para pagar o preço que homem algum poderia pagar. E ele pensava que aquele mesmo jogo de palavras que ele derrubou lá Adão, ele ia conquistar Jesus. Mas ele entrou por um caminho errado. Afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano, natural. E não da perspectiva de Deus. Então, queridos, quero deixar essa palavra para você e para mim, que a gente vigie nas nossas palavras. Como estão as nossas palavras? Que nível de palavras nós estamos tendo? Não estou falando só a palavra de Deus, estou falando do que a gente fala muito. Então agora, a partir de agora, pastor, vou ficar quieto, falar nada, só chegar no culto, ficar quieto na minha, não. Cuidado, queridos, não, a Bíblia não ensina assim. A Bíblia se diz que quando a gente está reunido, uns têm palavras, outro tem revelação, outro tem uma palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. É o que a Bíblia nos ensina. Agora a gente não pode estar se levantando todas as vezes num culto e dizendo, assim diz o Senhor. Porque parece que Deus só fala através de mim. Deus não fala através do meu irmão. E quando Deus usa meu irmão, eu não sei se foi de Deus não. Porque aquele irmão é muito carnal. Aquele irmão é muito assim. Eu nem vejo ele ler muito a Bíblia. Cuidado, carnal. Talvez carnal está sendo você. Talvez não, carnal está sendo você. Então cuidemos da forma que nós estamos nos comportando nas nossas palavras. Para que a gente não esteja dando voz às palavras ou estando ecoando as palavras de Satanás. Então fica com essa palavra. No próximo domingo nós estaremos
encerrando esse assunto, né, que vai ser, o último tópico é imitação. Então nós falamos de leviandade, nós falamos de negligência, nós falamos de preguiça e nós falamos de tagarelice. E domingo nós encerraremos com o tópico imitação. Se você tem a oportunidade de comprar esse livreto, não perde a oportunidade, compra esse livreto, vai te ajudar muito. Se você tem esse livreto, leia, é importante você ler esse livreto. Vai trazer boas informações para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, vamos servir ao Senhor com os nossos bens, né? Nós temos a oportunidade agora de servir ao Senhor com os nossos bens. Isso é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos honrar a Deus. A Bíblia diz que a gente precisa servir ao Senhor, né, com os nossos bens. Eu não sei o que você fala com respeito a dízimos e ofertas, mas eu quero dizer, eu falo o que a palavra diz, que é para a gente falar. Que nós precisamos honrar ao Senhor. Ah, mas não estou tendo oportunidade, eu não estou... Ah, eu acho que a igreja não parou, queridos. Sabe que nós estamos aqui hoje, nesse exato momento, cuidando de você, alimentando a sua vida. Então a igreja não parou, estamos aqui. A gente poderia muito bem ter dito, né? Sabe uma coisa? Nós não vamos fazer nada. Não. Então nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos buscando, né, trazer um alimento para a sua vida. Então não seja negligente. Traga o seu dízimo, traga a sua oferta. Ah, mas eu não tenho conta, eu não sei como. Acho que tem aí, está passando aqui? Tem aqui? Pronto, tem aí, né? Na nossa, aí no YouTube, Facebook, nas nossas redes sociais, o número da conta da igreja. Você pode estar fazendo uma transferência, você pode estar fazendo uma TED, você pode... E se você não quer nada disso, você só nos comunicar, né? Como é a palavra? Drive-thru, né? Pronto, eu posso até ir buscar o seu dízimo e a sua oferta. Eu não quero que você seja negligente nessa área, viu? Eu quero que você honre ao Senhor. Mas nós estamos aqui na igreja, nos comunica, Senhor, pastor, eu quero servir ao Senhor, porque você não está dando somente para homens. Pensa primeiramente em estar honrando a Deus. Então fica com essa palavra, né? Faz a tua oferta, o teu dízimo, com alegria, com prazer, porque Deus, Ele é aquele que honra as nossas vidas. O Senhor é aquele que nos ajuda, que nos fortalece. Só entenda disso, queridos, que a força, quem dá para você ganhar dinheiro é Deus. O trabalho que você tem, o que está chegando às suas mãos, é o Senhor. Então reconhece a Ele nessa área. Amém? Então, fica com essa palavra. Quero mandar um abraço, né, para o pastor Jean, né, que estava assistindo, que está assistindo. Um grande abraço, meu irmão. Estive há uns dias atrás, junto com ele, né, na igreja dele, falando sobre comunhão, unidade. Foi bom demais. Então, um grande abraço, que o Senhor continue abençoando você e a sua igreja. Eu declaro avanço em todas as áreas. E todos os irmãos que entraram e que estão nos visitando, né? Que o Senhor abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Logo mais, às 18 horas, isso. Logo mais, às 18 horas, estaremos aqui, né, adorando ao Senhor com os louvores e com a palavra poderosa. E logo, logo, querido membro da Igreja Verbo da Vida em Boa Vista, Roraima, já nós estamos trazendo boas informações para vocês. Liderança, departamentos, já estaremos trazendo boas informações para vocês. Aguarde.
Estamos trabalhando para isso. A diretoria está trabalhando para isso, para ser acrescentado nas nossas vidas graça e paz. Ok? Então, vamos agradecer ao Senhor. Se você estava sentado aí na sua casa, fica de pé. Se você estava deitado, fica sentado. Mas, faça alguma coisa. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa. Manhã de ensinamento para as nossas vidas. Jamais, Senhor, queremos ser pegos nessa questão, Pai, de ser tagarela, de ser falador demais, de estar falando coisas que não te agradam, Senhor. Queremos ajustar isso nas nossas vidas, porque nós não queremos que isso seja um impedimento para a sua graça agir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Te louvamos, Pai. Muito obrigado, Pai, pelas mães da nossa igreja, Verbo da Vida em Boa Vista, Roraima. Nós abençoamos cada mãe, nós declaramos sabedoria do alto, a provisão do Senhor, presentes tanto naturais como sobrenaturais, acontecendo sobre essas mães. Oh, Pai, te louvamos, Pai, somos tão gratos a Ti, pelas mães da nossa igreja, Senhor. Nós abençoamos essas mulheres, em o nome de Jesus. Amém.